Por que a Igreja Católica é uma instituição divina? No Antigo Testamento, para ser do povo de Israel, para pertencer ao povo de Deus, não era preciso alguém convidar, sair chamando de porta em porta para ser do povo de Israel, porque isso era impossível. Mas o que determinava o pertencer ao povo de Deus era o sangue. O sangue que corria na veia daquele povo. Com Jesus Cristo, tudo muda. Por que muda? Porque já não é mais necessário nascer com esse sangue, ter esse sangue em suas veias. Agora, o que é preciso é ter a fé em Jesus Cristo. Então, quando ele se encarna, ele chama 12 homens. Para quê? Para que aquilo que ele aprendeu de Deus, ele os transmitiria a eles, para que eles transmitissem a nós. Então Marcos, no capítulo 3, versículo 13, diz que depois Cristo subiu a montanha e chamou para si os que ele queria, e eles foram até ele, e constituiu 12 para que ficassem com eles, para enviá-los a pregar. Então São Marcos, confirma a instituição desses 12 como um corpo que o próprio Cristo queria. E esses 12, a partir dali, seriam eles os depositários das próprias palavras de Cristo. Aqueles que guardariam como um depósito a fé no Cristo. Por isso o próprio Cristo afirmou um dia e disse: quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos acolhe, a mim acolhe. E quem acolhe a mim, acolhe a Deus. Então essa palavra, ela soava para os discípulos como música aos seus ouvidos. Como eles, homens, pecadores, falariam por Cristo. Então a igreja, essa instituição humano-divina aqui na Terra, seu corpo que ficou na história para ligar os homens a Deus. É a promessa que ele fez a Pedro: tu vai ligar os homens com Deus. Tu, essa instituição divina, através de quê? Do Espírito Santo. Caso contrário, como chegaríamos a Deus sem essa realidade? Sem essa instituição deixada aqui pelo Jesus Cristo. Então São Paulo nos prova quando diz que, na carta aos Efésios, lembrai-vos de que naquele tempo estáveis em Cristo, sem direito da cidadania em Israel, alheios à aliança, jogado, sem esperança da promessa e sem Deus. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, Ele que de 2 povos fez um só. Ele de 2 povos fez um povo unido a Jesus Cristo. Desse modo, Ele queria fazer em si mesmo desses 2 povos uma única humanidade, pelo restabelecimento da paz, e reconciliá-los ambos com Deus, reunindo-os num só corpo. Então São Paulo faz questão de dizer:
num só corpo, pela virtude da cruz, aniquilando nele a inimizade. Então Paulo nos prova claramente que a cruz reuniu os dois em um só corpo, que é a igreja. E que corpo é esse? É a continuação histórica da encarnação de Jesus Cristo, que se chama Igreja Católica. E Paulo quer mostrar isso, então, essa natureza espiritual de nós. Formamos aqui na terra um só corpo, unido a Cristo cabeça, lá no céu. Então Cristo fez questão de deixar essa instituição humano-divina para que nós pudéssemos aqui prestar cultos a Deus. João também, no Apocalipse, São João diz que a cidade está cercada por uma muralha grossa e alta, com 12 portas. Sobre essas portas há 12 anjos e os nomes escritos, os nomes das 12 tribos de Israel. Então isso era a visão que João teve, como acontecia no Antigo Testamento. A muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Que cidade é essa, no qual os apóstolos são os alicerces? A realidade humana de Cristo. Essa é a realidade humana de Cristo, a igreja, instituição, que é o seu corpo. Então esses alicerces são os apóstolos que guardam essa cidade, que é constituída a partir do seu mandato, do mandato de Cristo. E ainda a palavra de Cristo que confirma mais ainda: quem vos ouve, a mim ouve; quem vos escuta, a mim escuta. Então, esta é uma confirmação dos 12 como canais da graça e da verdade trazida por Jesus Cristo, e como herdeiros da fé em Cristo, e transmitida a nós, através da obediência à palavra. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então Cristo mandou os 12 e eles transmitiram pela pregação a fé em Cristo. Então, no Evangelho de João, o próprio Jesus Cristo diz: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. E como essas palavras chegou a nós? Foi através da sucessão apostólica que guardou a fé de Cristo. Então, para encerrar esse vídeo, agora nós vamos ver o que a própria palavra de Deus fala. A Sagrada Escritura fala a respeito dessa igreja. Em 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. A igreja de Cristo, fundada sobre os apóstolos, na pessoa de Pedro como chefe supremo. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação ao qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Isso aqui, nos Atos dos Apóstolos 1,18, ele diz: mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, até os confins da terra.
continua: estás edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo Jesus é a pedra angular. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue como um santuário santo. E vós também nele sois coedificados para serdes habitação de Deus no Espírito. Isso ele diz na carta aos Efésios capítulo 2, do 20 ao 22. Na carta aos Efésios capítulo 4, versículo 12 ao 13, São Paulo diz: e ele que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação ao qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Com essas palavras das Sagradas Escrituras, nos prova porque a Igreja é uma instituição divina querida pelo próprio Jesus Cristo, que é o seu corpo, continuação histórica da sua encarnação. No próximo vídeo que virá agora, nós falaremos sobre um tema muito interessante: como Cristo quis essa Igreja sob Pedro como instituição humana e divina.